Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 passos básicos e simples para você se tornar um bruxo, se tornar uma bruxa e começar o seu caminho na bruxaria, principalmente a bruxaria natural. São 3 passos bem normais, bem simplificados, porque como eu sempre digo, eu acho que as pessoas que complicam, porque tudo na vida é simples, e eu tenho certeza que você vai poder segui-los numa boa se for do seu interesse. Vamos ver? Número 1, ouça o chamado. E não é o chamado da Samara. Esse chamado é uma voz interior que só você vai ouvir. E esse chamado ele se manifesta de diferentes formas. Então, quando você sente que você ouviu o chamado ou está ouvindo o chamado, você é convidado a prestar atenção em tudo que está ao seu redor. Símbolos, mensagens, acontecimentos, pessoas, porque tudo pode trazer algum significado a mais que vai agregar nessa sua mensagem, para decifrar essa mensagem. Esse chamado também é chamado de Esse chamado também é chamado de chamado da deusa. E por que deusa? Porque é a mãe natureza. Quando a gente fala de bruxaria e quando a gente fala de deusa, o culto à deusa, na verdade a gente está se referindo à natureza, que é a grande mãe, que é quem provém tudo que a gente precisa para viver bem, em abundância, em plenitude. Então, quando você perceber o chamado da deusa na sua vida, você precisa apenas ouvi-lo e entendê-lo. E como faz para a gente poder ouvir e entender esse chamado? Porque ele, como eu falei, ele se manifesta de diferentes formas. Então eu vou explicar algumas dessas formas que são, vamos dizer assim, universais, e delas você vai conseguir entender uma coisa maior que vai servir para o seu caso. Sinais e símbolos. Como eu sempre gosto de recomendar o livro O Homem e seus Símbolos, do Carl Jung, é uma leitura essencial. Nele ele explica essa ligação que a gente tem com os símbolos e como os símbolos falam e conversam, explicam, mostram coisas para o subconsciente e como o subconsciente também utiliza símbolos para falar, mostrar coisas para o nosso consciente. Então a linguagem dos símbolos ela é universal. Um simples símbolo contém muita informação e de alguma forma o nosso subconsciente consegue captar essa informação, entender e tentar decodificar. Só que como o subconsciente também fala em símbolos, ele vai mandar para o nosso consciente o significado, a resolução desse enigma através de outros símbolos, se não os mesmos. E cabe ao nosso consciente captar essa mensagem, entender e decifrar de forma correta. E como que a gente faz isso? A gente faz isso primeiro prestando atenção nesses símbolos e fazendo uma ligação com o significado deles e a nossa vida. Por exemplo, como é que esses símbolos vão aparecer para a gente? Se você estiver assistindo muitos vídeos no YouTube, ou filmes, ou jogando videogame, ou ouvindo música, ou passando por lugares, de repente você se dá conta que um símbolo específico, uma imagem específica, ou até mesmo uma situação simbólica específica, tem acontecido de forma constante. Toda vez isso acontece, isso aparece, você olha e você presta atenção e você vê, nossa, eu já vi isso antes, ou eu estou vendo isso demais, ou isso quer dizer alguma coisa, eu vou tentar entender. No momento em que você presta atenção e você percebe essa constante, é a linguagem universal, é a linguagem do subconsciente tentando te mostrar algo. Então você percebeu, viu que existe um símbolo, uma imagem, uma situação recorrente em tudo que você está fazendo, tentando chamar sua atenção. Você vai pesquisar sobre isso, qual o significado desse símbolo, qual o significado dessa imagem, qual o significado simbólico dessa situação e vai ligá-lo à sua vida, à sua experiência. Geralmente vai ser um chamado da natureza, alguma coisa simbolizando uma reconexão com a natureza, simbolizando uma reconexão com a magia, com a prática mágica, e você vai entender que é o chamado da deusa, é o chamado da bruxaria. Exemplo prático. Todos os filmes que você tem assistido, ou todos os jogos que você tem jogado, ou os vídeos no YouTube,
ou até mesmo quadros, pinturas, você percebe, de repente, né? Você percebe que existe sempre uma estrela de 5 pontas em todos eles e que ela chama a sua atenção. Você não conhece essa estrela de 5 pontas, você não sabe o que é, mas você percebeu que ela está constante na maioria das obras que você está acompanhando, na maioria dos acontecimentos na sua vida recente. Então, você percebeu, é uma estrela de 5 pontas, esse é o símbolo que está me chamando a atenção. Você vai pesquisar o que é a estrela de 5 pontas e você descobre que é o pentagrama, que está por aqui em cima, que eu já falei sobre ele. Quando você pesquisa sobre o pentagrama, você descobre que ele é um símbolo mágico, um dos mais utilizados, representando os 4 elementos e a mente sobre o elemento. Aí você percebe, esse é meu chamado, é aí que eu tenho que começar, a partir desse ponto eu vou em frente. E o que acontece quando você dá esse primeiro passo? Tudo acontece de forma organizada e automática. A partir do momento que você aceita esse chamado e você dá esse primeiro passo da pesquisa e do aceite, você assina embaixo ali, entendi que eu estou sendo chamado e eu estou interessado em aprender mais, tudo vai acontecendo na sua vida de forma natural. Porque, como eu falei no vídeo 5 vantagens para ser bruxa, tudo passa a ser natural, inclusive a magia. E o que isso significa? Significa que você vai receber um monte de insights, você vai ter visões, você vai ter lembranças, você vai acessar obras que vão falar com você novamente. Obras de arte, principalmente pinturas, né, elas trazem muitos símbolos, elas trazem muitas mensagens. E filmes de qualidade, e jogos de qualidade, você vai ver que tudo vai estar falando com você numa linguagem simbólica, mas na mesma linha de raciocínio. Isso só vai agregar. E quando você começar a pesquisar mesmo por materiais mais específicos, você vai encontrar os materiais certos. Sonhos. A interpretação de sonhos deve começar antes de você iniciar o seu caminho na bruxaria e continuar depois. Por quê? Porque sonhos são, nem sempre, mas na maioria, são mensagens do nosso subconsciente para o nosso consciente. E além dessas mensagens nossas mesmo, os sonhos também podem ser mensagens de divindades e de outros seres que querem se comunicar de alguma forma. E sonho é a melhor forma para fazer isso. Assim como os símbolos, os sonhos utilizam linguagem simbólica. E esse idioma deve ser interpretado e entendido de forma pessoal. Então, por isso que na hora de interpretar os sonhos é interessante e importante saber qual a sua relação com o símbolo que apareceu no seu sonho. Por isso que dicionários de sonhos, dicionários de pesadelos, podem ajudar numa visão generalizada, mas nunca vão ser assertivos a ponto de poder entender você, porque somente você ou alguém que te conheça ou te acompanha vai poder ajudar nessa interpretação. Por exemplo, se você tem muito medo de um animal e você sonha com esse animal, a questão do sonho significação pode ser uma coisa não tão agradável. Da mesma forma que se eu não tenho medo do mesmo animal que você tem sonho, pode ser uma outra significação, uma outra interpretação. Porque a nossa relação com esse animal é diferente. Embora o animal possa trazer um símbolo generalizado, a nossa relação com esse símbolo é outra. Mas ajuda, né? Esses dicionários ajudam, só que não podem ser levados ao pé da letra. Quem trata desse assunto com maestria sobre sonhos é o Scott Cunningham no livro Sonhando com os Deuses, que eu já recomendei lá naquele vídeo Feitiço para se livrar de pesadelos. Se você ainda não leu, é uma boa ler, porque é curtinho, é fácil a leitura e é excelente. Como é que faz para interpretar os sonhos, então, se eu nunca lembro dos sonhos quando eu acordo? Então, essa é uma prática que deve ser inserida e deve ser praticada. Quando você se interessar por interpretação de sonhos, sempre que você acordar, você já vai ter um caderninho, um bloco de notas, alguma coisa do seu lado, como uma caneta ou um lápis, e você vai anotar tudo o que você lembrar. Por mais distante que seja a lembrança, por mais confusa que seja a lembrança, você vai escrever exatamente tudo que você consegue lembrar. E é interessante você fazer isso assim que acorda, porque a maioria dos sonhos vão ser lembrados ali nos primeiros minutos, enquanto outros sonhos podem ser lembrados durante o dia, mas a maioria é ali no começo. Então acordou,
anota tudo da forma que tiver que ser anotada. Mais tarde, se lembrar de mais coisas, anota também e vai fazendo um caderno de sonhos, ou um diário de sonhos. Quando você tiver um tempo, você vai abrir esse caderno, vai pegar essas anotações e vai ler todas as anotações para ver o que tem, o que está acontecendo, quais chamam mais atenção, e assim você vai entendendo e vai decifrando as mensagens. Existe algo que se repita nesses sonhos? Por exemplo, você está sonhando muito com natureza, com animais livres, com rituais, com magia, com fadas, gnomos, duendes. O que isso significa? Qual o significado disso para a sua vida? Um exemplo prático do que eu falei quando a gente sonha com alguma coisa e depende da nossa relação, por exemplo, cobra. Muita gente tem medo de cobra, então sonhar com uma cobra te atacando não vai ser das melhores sensações. Mas se você sonhar com uma cobra e a sua relação com a cobra nesse sonho for mais amistosa, for tipo a cobra é sua aliada, e você de repente está com um escudo e a cobra está sobre os seus pés tentando lutar com você, é outra relação. E mesmo que você tenha muito medo de cobra, se no sonho você sentiu que você não tem mais esse medo de cobra, é também uma mensagem importante a se considerar. Nesse exemplo, por exemplo, se você está com um escudo, tem uma cobra no seu pé e tem uma batalha à sua frente, você está vendo uma imagem de Atena. Você, no caso, está sendo Atena. Então, é interessante você buscar sobre Atena e entender qual a relação, se existe um chamado de Atena nesse seu sonho. Ficou clara essa parte de sonhos? Se não ficou, começa a fazer o seu caderninho, as suas anotações, que vai ficar uma hora. Número 2, desperte a magia. Agora que você ouviu o chamado da deusa, você atendeu o chamado e você começou nos seus primeiros passos, o que você precisa fazer? Despertar a magia que tem em você. E como que faz isso? É mais simples do que parece. Reconecte-se com a deusa mãe e com a natureza. Nesse momento você vai começar a se reconectar com tudo que é natural no nosso mundo, então, lógico, a natureza, e começa a prestar atenção como tudo está funcionando, como tudo está em harmonia, né? E a magia contida em tudo. Então, ciclos da natureza, ciclos lunares, posição solar, estações do ano, chuva, sol, frio, calor, começa a entender, prestar atenção nas energias que cada um desses movimentos, cada um desses fenômenos contém. E a partir desse momento você percebe que tudo é simples, por mais complexo que possa ser, na verdade entender e usar essas energias é simples. Uma dica importante para começar mesmo é conhecer a roda do ano e os 8 sabás. Por que ela é tão importante e por que ela facilita essa jornada? Porque os 8 sabás representam posições muito importantes entre Terra e Sol, ou seja, da natureza. O Deus Sol é a deusa mãe. Então, tudo que acontece entre os dois está retratado na roda do ano. Então, entendendo esses 8 sabás, entendendo esse ciclo de vida da deusa e do Deus, quando Deus nasce, cresce, envelhece, morre, e as fases da deusa envolvidas nesse processo também, é um pontapé inicial para você entender tudo numa jogada só. Então, a roda do ano e os 8 sabás é essencial para quem está começando, e se você já começou, mas por um outro caminho, é legal conhecer também, é legal entender como é que esse calendário pagão funciona. E a outra dica fundamental é prestar atenção nas fases da lua e nos esbás, que são as celebrações de lua cheia. Então, as energias das fases da lua, nova, crescente, cheia e minguante, são também fundamentais, porque a lua também é uma face da deusa, e essas fases da lua representam as faces da deusa também. E nesse momento de prestar atenção e conhecer, você não precisa necessariamente já sair fazendo feitiços, já sair fazendo rituais. É mais legal conhecer, entender, para depois começar bem. Sem pressa, porque essa jornada ela é uma transformação que vai ocorrer a cada dia. Então aproveite a jornada, não tenha pressa para chegar no fim, porque não tem fim.
Conheça mais sobre os elementos que formam o nosso mundo e a nossa esfera. Então, de forma tranquila, sem pressa, vá entendendo sobre a interconexão dos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, e vai entendendo a energia de cada um deles, que um complementa o outro. Sozinhos eles não vão criar alguma coisa muito grandiosa, e juntos, por mais que possa parecer contrários, eles vão conseguir criar tudo que funciona no nosso mundo, na nossa realidade. Então eu já fiz um vídeo explicando a relação e as energias dos 4 elementos e dos 4 elementais. Se você ainda não viu, assiste lá, porque vai dar uma visão muito geral sobre tudo isso e como trabalhar com essas energias. Aqui já é interessante você fazer alguns experimentos, né? Você fazer alguns rituais simples, chamar esses seres, trabalhar com essas energias através das dicas que eu dou lá no vídeo dos elementais. Porque são energias essenciais, são energias que estão por aí em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente faz. Então já experimentar trabalhar com essas energias é uma maneira muito boa de iniciar. Conheça as propriedades de ervas, plantas, cristais, pedras, ou seja, tudo que a natureza fornece. Conhecer essas propriedades é interessante de forma teórica no começo, para não sair fazendo besteira. E uma coisa boa, além de você, se você tiver o contato direto, tiver a oportunidade de já ter esse manuseio com pedras, cristais, ervas, plantas, interessante. Mas se você não tiver, existe muito material teórico que já vai te ajudar, vai te dar uma visão muito boa. A enciclopédia de cristais, o Scott Koenig é muito bom, a enciclopédia de ervas e plantas, que eu acho que não tem em português, mas dá para traduzir, é muito boa também. E um aviso importante é que tem muita coisa descartável, principalmente na internet. Muita gente que fala o que não sabe, muita gente que posta um monte de coisa sem saber mesmo, não tem noção nenhuma do que está falando, do que está fazendo. Então tem que ter cuidado na hora de selecionar a fonte ou material que você vai consultar nessa parte teórica. E por que que isso é tão importante? Principalmente para ervas e plantas. Porque tem plantas que são tóxicas. E se você fizer um chá de uma planta tóxica, você vai se intoxicar. E se você acender um incenso natural de uma planta tóxica, numa quantidade grande, você vai se intoxicar também. E eu falo isso porque uma vez, eu não me lembro quem, realmente eu não me lembro quem, há uns meses atrás, no Instagram, fazendo aqueles videozinhos curtinhos chatos, colocou, vamos acender um incenso de sálvia branca para purificar. E pegou um punhado de sálvia branca e jogou no incensário. Só que aquela sálvia branca não era sálvia branca, só de olhar você via que não era sálvia branca, porque tem a sálvia e a sálvia branca. Ambas se chamam sálvia, mas são totalmente diferentes. Se você conhece uma e outra, você vai ver que são muito diferentes. E o cheiro da sálvia branca, o aroma da sálvia branca e as propriedades da sálvia branca são muito diferentes da sálvia comum que a gente encontra aqui no Brasil. Tanto é que a sálvia branca é muito cara, porque ela cresce naturalmente no hemisfério norte, não aqui. Por isso que é caro para a gente. E a outra sálvia, ela cresce aqui, então ela é normal, ela é abundante por aqui. Só que são energias diferentes. A sálvia normal, se você queimar numa grande quantidade, ela é tóxica. Dependendo do seu organismo, ela vai ser tóxica para você. Então, tem que ter esse cuidado. E muitas dessas ervas, elas são tóxicas principalmente para gestantes. Então, se você está grávida, não vai sair queimando a primeira ervinha que você encontra como incenso, estou purificando a casa. Não é assim. É devagar. Então, só para reforçar, não cai nessas armadilhas de sair seguindo qualquer um que está falando qualquer coisa em qualquer lugar. Não é assim que funciona. A gente tem uns padrões aí para ser seguidos de qualidade. Estude sobre símbolos mágicos e os seus significados. Mas se é tudo natural, está tudo na natureza ao nosso redor, eu preciso estudar sobre isso?
Sim, deixa a preguiça de lado e estuda, é importante. E esse estudo tem que ser feito de uma forma padronizada e, como eu acabei de falar, em fontes de qualidade e confiáveis. Não é o primeiro que falar alguma coisa que você já tem que seguir, tem que saber pelo menos se a pessoa está entendendo o que está falando e evitar esse sensacionalismo todo, evitar o misterinho, evitar aquele tipo de gente que faz uma coisa velada, proibida, porque não é assim. Quando você começa a entender esses símbolos universais, os significados, como eles se relacionam entre si e o que eles dizem para você, você começa a desbloquear a propriedade mágica de cada um deles. Como se fossem chaves, você vai abrindo essas fechaduras. E por falar em chaves, a gente tem a Hecate, que carrega as chaves, que é a deusa das bruxas, que pode lhe ajudar a entender, a estudar e a conhecer, a guiar nesse caminho escuro com as tochas que ela carrega, que é a próxima dica. Encontre a sua guia ou seu guia. Ter alguém que te guie é importante, não é fundamental, mas é importante porque pode justamente te guiar e evitar que você fique deparando só com coisas que não vão agregar na sua vida ou ainda vão te atrapalhar. E é interessante que a gente pode despertar essa deusa guia que vai nos mostrar muita coisa e nos ajudar. Hecate é uma dessas manifestações, a deusa dos caminhos, da bruxaria, da magia, que conhece todos os segredos, carrega as chaves e as tochas para iluminar e abrir os caminhos. Mas não é a única. Então tem muita modinha, a gente vê que muita gente sai correndo atrás de Hecate, que Hecate isso, Hecate aquilo, mas não é só Hecate. E muita gente nem sabe quem é Hecate, né? Tá só falando, tá só repetindo o que ouviu em algum outro lugar. Não fez uma conexão mais profunda, mais direta, só tá repetindo. Então busque a sua guia ou o seu guia. E uma forma de fazer isso que eu sempre recomendo é através de um ritualzinho bem simples que todo mundo pode fazer. E para fazer esse ritual, você vai precisar de um incenso mais natural possível, evitar as varetinhas tóxicas e as suas intenções. Simples assim, antes de dormir você acende esse incenso no seu quarto, deixa ele perfumar todo o quarto e diz em voz alta que você deseja que a sua deusa mãe se manifeste através de um sonho e te guie. Na manhã seguinte você anota todos os sonhos assim que acordar e durante o dia você vai relendo as suas anotações e decifrando. Lá você vai encontrar a manifestação da deusa que vai servir de guia nesse caminho. Reconheça o seu poder mágico. Você ouviu o chamado da deusa, atendeu o chamado. Você despertou a magia, você acordou, você se reconectou com a natureza. E agora você precisa reconhecer que você tem esse poder e que você pode utilizá-lo. E como que faz isso? Citando o Aleister Crowley novamente, a magia é a ciência e a arte de causar as mudanças de acordo com a vontade. E é isso que você tem que reconhecer. Você é capaz de causar mudanças de acordo com a sua vontade. Você é capaz de manifestar o que você deseja, de banir o que você não deseja e de modificar o que precisa ser modificado de acordo com a sua única e exclusiva vontade. E se fizer algo errado ou causar algum dano ao coletivo ou a você mesmo, é você que vai ter que lidar com essas consequências. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que você é capaz de transformar a sua vida por completo ao reconhecer e utilizar o seu próprio poder mágico. E isso vai fazer com que você se torne definitivamente uma bruxa ou um bruxo. Reconhecer esse seu poder. No momento em que você finalmente reconhece que você tem esse poder, você alia o seu poder exclusivo com o poder da natureza, com tudo que eu acabei de citar, dos ciclos, das plantas, dos cristais, sol, lua, água, fogo, enfim, você alia o seu poder a todo o poder que está ao seu redor e aí você faz tudo acontecer da maneira que você quiser que aconteça. Então é importante que antes de você já sair causando, você precisa ter algumas coisas claras. E essas coisas são: qual a sua intenção, qual a sua necessidade, né? O porquê que você quer fazer essa mudança, o porquê que você quer manifestar ou banir alguma coisa, o que isso vai trazer para você. E o que isso vai trazer para outras pessoas.
Se todas as respostas forem bem claras, segue em frente, porque você sabe bem o que você quer, você sabe o que vai conseguir. Se não tiver claro, continua pensando até que fique antes de seguir em frente. E aí tá, sei todas as respostas. Como é que eu faço um feitiço então? Vamos entender rapidinho o que é um feitiço, né? De forma breve, a palavra feitiço vem do inglês, que é spell. E spell está relacionado à palavra, à escrita, soletrar palavras. Então, o feitiço nada mais é do que usar palavras para manifestar alguma coisa, para criar ou banir alguma coisa. Tanto é que uma coisa importante que muita gente finge que não sabe ou realmente não sabe é que gospel, que é relacionado à música religiosa cristã, na verdade significa God spell, que é a palavra de Deus. E quando a gente considera esse spell a palavra, que também é considerado feitiço, é como se fosse o feitiço de Deus. É quando ele fala e ele manifesta, quando ele fala e ele cria. Ou seja, se você for um hater que está vendo o vídeo, antes de destilar seu veneno e seu ódio, para agora de seguir o feitiço do seu Deus, porque ele também faz feitiços. Então, basicamente, a realização de feitiços consiste na utilização de palavras que vão manifestar um desejo. E não só palavras, a gente também usa itens e instrumentos que potencializam essas palavras, que potencializam esse desejo, essa necessidade. Então você vai encontrar ou você vai criar feitiços das mais diversas formas, desde uma simples sequência de palavras que só precisa ser dita, até um ritual mais elaborado que vai consistir de palavras, gestos, objetos, instrumentos, momentos, horas, fase da lua, estação do ano, enfim, quando você começa a linkar cada uma dessas peças, você monta um quebra-cabeça muito maior e você mesmo pode desenvolver os seus feitiços sabendo o que está fazendo. Esses então foram 3 passos para você começar na bruxaria natural, para você se tornar uma bruxa, e foram detalhados num subpassos para cada um deles, para poder deixar de forma mais clara. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo porque ajuda bastante, dá o seu joinha, acesse o nosso oráculo que é gratuito, junte-se ao grupo do Telegram para receber notificações por lá e muito obrigado. E se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouquinho no canal? Aqui você assiste uma playlist com todas as deusas que eu já comentei, aqui uma playlist com feitiços e estudos mágicos, aqui você entra no grupo do Telegram e aqui você se inscreve no canal no YouTube. Muito obrigado!